Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos falar de um grupo no qual nós estamos inseridos. Sim, até que enfim, né? Vamos falar de um grupo onde o ser humano está inserido, que é o grupo dos mamíferos. Um dos grupos aí com bastante diversidade também, né? Muitas espécies, não tanto quanto os invertebrados, né? Mas bastante espécies espalhadas aí por todo o planeta. Quais as características, né, dos mamíferos? Nós estamos estudando os vertebrados, então os mamíferos são vertebrados. E uma coisa bem interessante é que os dentes, eles desaparecem no grupo das aves, mas voltam a aparecer então agora no grupo dos mamíferos. Nem todos os mamíferos vão ter dentes, mas a maioria tem dente. E aí, a gente tem uma diversidade de mamíferos. Temos mamíferos que botam ovos, temos mamíferos que nadam, temos mamíferos que voam e temos aí, né, os mamíferos terrestres. Para ninguém reclamar, a gente tem uma grande diversidade de mamíferos, né? E nós vamos estudar algumas dessas características agora. Então, as principais características dos mamíferos são, né? Como eu já falei para vocês, eles são vertebrados, né? Presença de vértebras. Os mamíferos, a maioria, vai possuir dentes diferenciados, cada porção de dente, né, para uma determinada função. Então, nós temos os incisivos, molares, premolares, cada uma com uma função, né, os caninos. Nós temos também, eu falo nós porque a gente está inserido nesse grupo, tá, gente? Então, nós, mamíferos, o ser humano e todos os outros, tá bom? Os mamíferos também têm glândulas mamárias, tá? Não significa que todo mamífero vai mamar de fato, mas essas glândulas vão produzir leite, tá? E ao longo aí da nossa aula, né, a gente vai vendo um pouquinho as características. Então, isso é uma característica muito importante dos mamíferos, tá? Que são presença de glândulas. O que são glândulas, gente? Glândulas são órgãos, né, responsáveis por produzir alguma substância, tá? Então, os mamíferos possuem glândulas, tá? Quais tipos de glândulas? Mas as aves também possuem glândula, aquela glândula que fabrica o óleo. Sim, né? A glândula uropigiana. As aves têm essa glândula. Mas nos mamíferos existem glândulas específicas dos mamíferos, que são glândulas mamárias, então que produz leite, tá? O alimento, né, para os filhotes. Glândulas sudoríparas, que vai produzir então o suor. Glândulas sebáceas, tá? Essas são as glândulas que existem aí nos mamíferos e que nós não vemos nos outros grupos que já estudamos. As glândulas mamárias, como eu já falei para vocês, elas são produtoras de leite, né, para alimentar os filhotes. As glândulas sudoríparas, elas são responsáveis por produzir o suor. E o suor, gente, ele tá ligado aí à excreção, né, de algumas substâncias do corpo. Então, ele elimina algumas substâncias, além de auxiliar no controle da temperatura, tá, corporal dos animais. A gente sabe que quando a gente sua, né, esse suor, ele acaba resfriando o corpo, tá, pela evaporação. Então, isso é uma maneira de controlar a temperatura corporal do animal. Nem todo animal vai transpirar, vai suar, tá? Os cães e gatos, por exemplo, eles não transpiram, mas eles conseguem controlar bem a temperatura corpórea por meio da boca. É por isso que cão, por exemplo, fica muito com a língua para fora, né, nos dias de calor, porque ali ele consegue então fazer a troca, né,
com o ambiente para perder um pouco de calor e assim controlar a sua temperatura. Falando nisso, gente, em temperatura, todos os mamíferos são endotérmicos. Eles conseguem, então, produzir calor, né? E manter esse calor estável, tá? Que nós chamamos de homotermia, né? Através dessa endotermia. Então, são animais endotérmicos. Eles produzem calor, tá bom? As aves foram o primeiro grupo que nós vimos, né? De animais endotérmicos, e agora os mamíferos seguem nessa sequência de animais endotérmicos. Outras glândulas que são exclusivas aí do grupo dos mamíferos são as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, elas produzem aí gordura, né? É um óleo, né? Que serve para lubrificar a pele e os pelos, tá? Evitando, então, o ressecamento, tá bom? E alguns mamíferos também possuem glândulas odoríferas, que são glândulas que emitem algum cheiro, tá? Algum odor para demarcar território ou para ajudar aí a afastar predadores. Como, por exemplo, o gambá. O gambá é um animal que possui, além dessas glândulas que nós já citamos, as glândulas odoríferas, tá? Justamente para afastar predadores, tá? Com aquele odor que dizem que não é muito agradável, eu nunca senti pessoalmente. Outra característica dos mamíferos é que todos respiram por pulmões. Apesar de nós termos aí mamíferos aquáticos, eles vão para a superfície, né, do mar e da água para respirar, porque todos respiram por pulmões. E esses pulmões, gente, vão ter estruturas chamadas de alvéolos pulmonares, onde vai acontecer a hematose, ou seja, a troca de gases, onde eles vão capturar o oxigênio e liberar gás carbônico, tá bom? E outra característica também muito importante é que nós mamíferos possuímos uma camada de gordura, essa camada chamada de tecido adiposo, camada adiposa. Essa gordura, esse tecido adiposo, né, que fica abaixo da pele, vai funcionar como isolante térmico. O que é isso? Ele ajuda, né, a não dispersar calor. Então, o nosso corpo ele não perde calor muito fácil, tá? Para o ambiente. Isso é um dos fatores que a gente consegue controlar a temperatura. E isso funciona muito bem, pessoal, principalmente para aqueles animais que vivem em ambientes muito frios, tá? Como, por exemplo, os ursos polares, tá? Aqui para vocês também nós temos o elefante marinho, né? Então, esses animais que vivem em ambientes extremamente gelados, esses mamíferos, eles possuem uma camada bem grossa, bem espessa, né, de gordura, justamente para ajudar aí no controle de temperatura, tá? E uma característica também muito relevante é a presença de um sistema nervoso muito bem desenvolvido, muito bem eficiente, onde esses mamíferos são capazes aí de diversas funções, né? Às vezes de aprender muitas coisas fáceis, e no nosso caso, né, do ser humano, aí, de acordo com a evolução, nós temos um sistema nervoso tão bem evoluído que a gente consegue, então, pensar, raciocinar, falar, né? Mas, então, de forma geral, os mamíferos têm o sistema nervoso bem desenvolvido e, com isso, os sentidos bem desenvolvidos. Como, por exemplo, às vezes tem mamíferos que enxergam muito bem, outros que ouvem muito bem, como o cachorro, por exemplo, que tem o olfato muito apurado, a audição muito apurada, porém não enxergam tão bem. Então, os mamíferos possuem esses sentidos muito bem adaptados e apurados justamente por essa evolução do sistema nervoso. Certo, pessoal? Então, as principais características gerais dos mamíferos são essas.
E falando sobre controle, né, da temperatura, os mamíferos, eles têm uma estratégia aí de defesa, né, chamada de hibernação. Não são todos os mamíferos que fazem isso, porque nem todos precisam. Esse processo acontece numa extrema necessidade, né? Por exemplo, num frio muito rigoroso, onde o animal ele não quer gastar energia para procurar alimento, que muitas vezes no inverno é escasso, o que ele faz? Ele armazena essa energia. De que forma? Hibernando. E o que é isso, gente? O animal ele entra num período de letargia, ou seja, o seu corpo ele fica quase que inativo, os batimentos cardíacos diminuem, a respiração diminui, fica tudo muito assim lento, né? E tudo muito diminuído. Por quê? É uma estratégia desse animal não gastar tanta energia, porque ele pode passar um período muito longo sem se alimentar, tá? E para ele sobreviver, então ele entra nesse estado de letargia que a gente chama de hibernação. Principalmente animais que vivem aí em locais bastante frio, né? Mas no nosso caso, aqui no Brasil, que é um país tropical, nós temos o ouriço cacheiro, que é um animal que pode entrar em hibernação, tá? Se ele às vezes tiver alguma escassez de alimento, por exemplo, ele entra em hibernação, apesar de que a oferta de alimento para esse animal é muito grande, porque ele é um animal insetívoro. Outro animal também que pode fazer hibernação são os morcegos, tá? Os esquilos. Então, são animais que fazem esse processo para justamente conseguir sobreviver. E os mamíferos, pessoal, eles são divididos em alguns grupos de acordo com o desenvolvimento dos filhotes, tá? Cada grupo tem uma maneira, né, de desenvolver os filhotes, tá? Todos os grupos vão ter fecundação interna, mas a forma, né, com que esse filhote vai desenvolver é diferente. Então, nós temos 3 grupos aí principais. Os eutérios, que são chamados de placentários, o metatérios, que são chamados de marsupiais, e o prototérios, que são chamados de monotremados, que são aqueles que possuem cloaca, né, ao invés de órgãos aí sexuais ou órgãos excretores. Mas nós vamos ver cada grupo detalhadamente, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o grupo dos eutérios, que é aquele grupo, né, que pertence aos mamíferos, que o desenvolvimento dos filhotes acontece dentro de uma bolsa interna, que nós chamamos de útero. Então, o útero é um órgão musculoso, né, desenvolvido nas fêmeas, que tem a função de gerar, então, de ocorrer, então, o desenvolvimento do filhote, tá? Quem faz parte desse grupo dos eutérios? Nós, seres humanos, elefante, girafa, morcegos, capivara, onça, coelhos, cavalos, boi, né, porco, enfim, muitos animais, né, fazem parte desse grupo. Golfinhos, por exemplo, tá? Todos esses animais, os macacos também, eles fazem parte desse grupo eutérios. Então, como que acontece, então, né? Já que essa classificação ela é feita de acordo aí com o desenvolvimento do filhote. O que vai acontecer? Na reprodução, né, os eutérios, eles vão ter fecundação interna, né? E após a formação desse embrião, esse embrião vai ser deslocado lá para o útero, tá? Então, esse embrião vai ficar coladinho no útero e ali ele vai desenvolver com o auxílio, gente, de um órgão chamado placenta.
A placenta, ela só é desenvolvida durante a gestação, tá? Durante o desenvolvimento do filhote. Não existe placenta nos mamíferos fora do período de gestação. Então, é um órgão criado só durante o período de gestação. E para que a placenta é criada? Ela é um órgão, gente, que tem uma porção fetal e uma porção materna. Então, ela é criada, ela vai sendo desenvolvida junto com a formação do embrião, né, do feto. Ela, então, uma parte, ela é ligada ao feto, através do cordão umbilical, e outra parte, ela é colada no útero, tá? Por quê? É através desse órgão que vai ocorrer as trocas de nutrientes, troca de gases. Então, a fêmea, né, a mãe, vai conseguir mandar nutrientes, mandar oxigênio para o embrião, o feto, por meio da placenta. Então, é um órgão extremamente importante no desenvolvimento, né, e na vida desses filhotes, tá? Enquanto eles estão ali no desenvolvimento dentro do útero. E por conta dessa presença de placenta, os eutérios podem ser chamados também de placentários, tá? Então, os eutérios são aqueles mamíferos que desenvolvem seus filhotes dentro do útero e tem o auxílio de um órgão chamado placenta, tá? É o órgão que vai auxiliar na troca de nutrientes, substâncias, tá? Por meio também do cordão umbilical. E dentro desses grupos existem aí algumas ordens, e a gente vai citar algumas aqui, tá? As principais, que são carnívoros, que são todos aqueles animais, né? Que são os grandes predadores que se alimentam de outros animais, tá? Mas dentro dos carnívoros também existem muitas espécies que, além de ter essa característica, eles alimentam-se também, por exemplo, de frutas. Então, a gente tem os onívoros, tá? Dentro dos carnívoros, mas a maioria, então, tem uma ação predadora, se alimenta de outros animais, certo? Então, a gente tem aí um dos exemplos aqui, a onça pintada. Nós temos também os roedores, né? Que são aqueles, né, com a presença aí de dentes incisivos, tá? Que são os dentes, aqueles dentes maiores na frente, que vai ajudar nesse modo de alimentação, tá? E eles são principalmente herbívoros, tá? E esses dentes, eles, por serem roedores, acabam se desgastando com o tempo, tá? E para não ter um prejuízo a mais aí, né, nesse desgaste dos dentes, eles são, então, herbívoros, se alimentam, então, de vegetais. Nós temos também os logomorfos, tá? Que são os mamíferos que vão ter alguns dentes aí diferenciados, tá? Que é o grupo, por exemplo, dos coelhos, lebre. Qual é o tipo, né, de dentes? Eles vão ter 4 dentes incisivos na frente, então esses dentes que servem para corte, né? 4 maiores, então, na frente, na parte superior, e 2 incisivos na parte inferior, tá? E eles são também considerados roedores. A forma com que esses animais se locomovem é saltando, né? E eles são também, como eu já falei aqui, né? Eu acho que são herbívoros, tá? Nós temos também o grupo dos artiodáctilos, que são um grupo de animais que possuem casco, seus dedos são na forma de casco, mas esses animais possuem dedos com número par, tá? Diferente desse grupo aqui, que é o perissodactylos, que são animais também que apresentam cascos, né?
mas que formam dedos com número ímpar. Então, aqui a gente tem no grupo dos artiodáctilos as girafas, os camelos, né, os porcos. E aqui nós temos os cavalos, burro, tá? Esses animais, eles são herbívoros, tá? E nesse caso aqui dos artiodáctilos, nós temos também os bovinos, que tem uma característica muito interessante, que é o estômago, né? Desenvolvido em algumas partes para que o alimento fique ali ruminando, ou seja, fazendo uma digestão mais longa, tá? Por isso que eles são chamados de ruminantes, certo? Então, todos desses dois grupos são herbívoros. Temos também os xenartros, que são chamados também de edentados. Por quê? Porque em sua maioria eles possuem falta de dente, então a dentição é incompleta, ou alguns nem possuem dentes, como tamanduá, bandeira, por exemplo, tatu canastra. Então, são animais que alguns, né, não possuem dentes. A preguiça, por exemplo, tem dentes incompletos. Já o tamanduá bandeira não possui dentes, né? Então, são animais aí, mamíferos, que têm a dentição incompletas, tá? Então, é por isso que eles são chamados também de edentados. E, gente, a alimentação deles são bem variadas, tá? É bem variada. O tamanduá, por exemplo, se alimenta de pequenos insetos. A preguiça pode se alimentar de vegetais. Então, é a alimentação bem variada aí do grupo dos xenartros. Nós temos também um grupo dos quirópteros, que é um grupo que eu gosto bastante. Inclusive, a minha defesa de TCC da faculdade foi sobre eles, que é o grupo dos mamíferos voadores, que são os morcegos, né? Então, os morcegos são os únicos mamíferos voadores. E os morcegos, gente, eles desenvolveram, então, seus membros em asas, né? Permitindo, então, o voo. Eles têm hábitos noturnos e os morcegos, gente, eles têm uma alimentação bastante diversificada também. A gente tem aquela impressão de que morcego se alimenta de sangue, que vai chupar o pescoço, mas não é bem assim, tá? De muitas espécies, mais de 1000 espécies, apenas 3 são hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue. O restante das espécies são espécies frutívoras, insetívoras, e isso ajuda muito aí na dispersão de sementes, no controle desses insetos, tá? Então, alguns, né, como eu já falei, são hematófagos, mas todos eles têm a sua importância, tá? Nós temos também o grupo dos primatas, onde são encontrados aí, né, o ser humano, os macacos, tá? E esse grupo dos primatas é o grupo, né, de mamíferos que apresenta o cérebro mais desenvolvido e mais complexo, tá? Então, os órgãos dos sentidos muito bem adaptados, evoluídos, e os sentidos também, né, bem evoluídos. Pés e mãos são diferenciados com a presença aí de 5 dedos, né, com capacidade de locomoção, de pinçar, que é uma das características bem interessantes, né, do nosso grupo, que tem aí a capacidade de pegar objetos com maior facilidade. Os olhos são localizados bem na frente da cabeça, né, que permite, então, uma visão um pouco melhor, né? Então, nós temos aí algumas coisas diferenciadas em relação aos outros grupos, justamente por conta do desenvolvimento do cérebro, tá? Nós temos também o grupo dos sirênios, que são aqueles mamíferos adaptados ao meio aquático que possuem apenas 3 nadadeiras,
tá? Eles não possuem os membros posteriores. Eles têm os dois membros anteriores que se adaptaram em forma de nadadeiras e a cauda também que atua como uma nadadeira. Então, é contado 3 nadadeiras, tá? E nesse grupo nós temos aí o peixe-boi. Nesse caso, gente, tem poucos pelos. Eu acho que eu não falei dos pelos, né, lá no início da aula. Uma característica dos mamíferos também é a presença de pelos, tá? Os pelos vão atuar também na regulação da temperatura corpórea, tá? Mas nem todos os mamíferos vão possuir pelos, porque ao longo da evolução foi vantajoso, né, para alguns animais perderem o pelo, tá? Então, o peixe-boi também, aqueles animais aquáticos, né, os mamíferos aquáticos, não tem tanta presença de pelos. Por quê? Porque quanto mais pelo você tem, mais atrito com a água você tem. Então, esses animais, eles perdem o pelo ao longo aí da evolução, tá bom? Mas a outra maioria, todos possuem grande quantidade de pelo, auxiliando aí na temperatura corpórea. E nós temos também os cetáceos, que são aqueles animais aquáticos, né? Onde vai ter 4 nadadeiras, né? Formado aí pelos 4 membros, 2 anteriores e 2 posteriores, além da cauda também, que vai ajudar como uma grande nadadeira também, né? Então, mas as 4 principais são as 4 nadadeiras que se desenvolveram através dos membros, tá? E essa cauda que vai ajudar no nado. Então, esses animais são muito bem adaptados ao ambiente aquático, tá? E eles não apresentam quase pelo nenhum, justamente porque esses pelos podem causar atrito com a água, diminuindo então a sua velocidade, a sua capacidade de nado. E além disso, gente, como esses animais podem viver em ambientes, né, aquáticos extremamente frio, onde não recebe tanta luz solar, então a água fica um pouco mais gelada, eles têm uma camada bem grossa de tecido adiposo, né, daquele tecido que eu falei lá atrás, que é aquela camada de gordura, justamente para auxiliar na temperatura corpórea. E além do mais, que eu já falei, é que eles todos respiram por pulmões, então eles precisam ir até a superfície para poder respirar. E nesse grupo dos cetáceos estão aí baleias, golfinhos, orcas, tá? E os botos. Certo, pessoal? Hoje nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula a gente continua os outros grupos dos mamíferos, certo? Espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.